Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e também por sua audiência maravilhosa. Quero cumprimentar e mandar um grande abraço às técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, professor Luiz Magarian. Olá, professor. Saudações, meu querido Nando Garcia, saudações aos nossos ouvintes e a todo o pessoal que está nos bastidores. Um grande abraço a todos. Estamos juntos mais uma vez para falar de Jesus. Um abração a É todos. isso aí, falar de Jesus é sempre bom, alimenta a alma, o espírito. E hoje nós vamos trazer do livro Caminho, Verdade e Vida, o título Em Ti Mesmo, que é o capítulo 14 desse livro de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Se você quiser ouvir este programa com esse título de hoje, do Caminho, Verdade e Vida, vai lá no YouTube, na busca do YouTube você coloca lá, Portal Mundo Maior, aí vai aparecer o logotipo ali, clica em cima do logotipo, embaixo aparece playlist, clica em playlist e procure o Alvorada lá na sequência dos programas que estão lá, tá bom? E a gente sempre pede, compartilhe, né, para aqueles que te seguem, os seus familiares, as pessoas conhecidas, né, para chegar cada vez mais longe para mais pessoas, né, a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Muito bem, então já falei do título, né, que é Em Ti Mesmo. E Emmanuel sempre nos reserva uma passagem, não é, do Evangelho, e hoje é de Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 22. Tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Olha aí que beleza, essa frase é um recorte, né, que o Emmanuel faz em Romanos aqui, capítulo 14, né, professor? Sim, Nando, exatamente isso. Quero dizer que quando eu li esse título a primeira vez, eu, eu precisei ler o texto inteiro para sentir a profundidade de Emmanuel nessa compilação que ele fez da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, porque ele faz uma provocação perguntando se a gente tem fé, né? E aí, quando a gente lê isso, tem fé, parece que ele está perguntando, num primeiro momento, parece que ele está perguntando se a gente tem fé em Jesus, tem fé em Deus, tem fé na providência divina. Também está perguntando isso, mas não é só isso, né? Porque o que acontece? É, Quando ele fala, ele está querendo dizer, se você tem fé, tenha em ti mesmo, tenha em você mesmo diante de Deus. Então ele vai além, né? Ele vai além e o texto vai explicar bem, né? Então é interessante que os ouvintes se atentem ao que nós vamos repercutir, porque ele não está falando apenas da nossa fé na providência divina, mas está falando da nossa fé para além da providência divina, que é a fé de nós mesmos, conosco mesmo, em relação à providência divina. Então, esse texto é maravilhoso. Para variar, né, Nando? Para variar, né? Sempre o Emmanuel presenteando a gente, né?
E aí ele faz lembrar também aquela passagem que Jesus ama o próximo como a ti mesmo, né? Também. Então aí tem aqui a questão da fé em ti mesmo, né? Fala aqui Paulo em Romanos. E aí o Emmanuel coloca aqui no primeiro parágrafo, no mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura, aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Então, o Emmanuel reforça aqui, né, para que a gente tenha, né, essa, né, confiança em si, né, porque isso determina, isso mostra, se demonstra que se a gente acredita em nós mesmos, vamos acreditar em Deus, porque a gente sabe que a presença dele se faz em nós, a centelha divina está em nós, e se a gente olhar para essa, até para esse mecanismo todo físico, mental, emocional, espiritual, dentro de um universo que a gente vê tanta perfeição, Deus está presente em nós, né? Por isso precisamos acreditar, né, professor? Esse primeiro parágrafo me chama a atenção, viu, Nando? No seguinte sentido, que aqui Emmanuel ele está querendo dar uma pista para nós de que ele não está falando tão somente da fé religiosa, da fé espiritual, mas além de estar falando da fé religiosa, da fé espiritual, Emmanuel nos chama a uma reflexão em relação às realizações diárias. E as realizações diárias às quais Emmanuel se refere não são apenas as realizações diárias que nós fazemos no Centro Espírita, no nosso programa da Rádio Boa Nova, na missa de domingo, para quem vai na missa no domingo, ou na tenda de Umbanda, para quem vai na tenda de Umbanda, enfim. Não, ele não está falando apenas dessa fé que é expressada no momento da religiosidade, no momento da espiritualidade. Mas ele fala claramente aqui das realizações diárias, o mecanismo das realizações diárias. Então, ele está dizendo o seguinte, em tudo da nossa vida. Então, me lembra aqui uma coisa que é permanente na nossa vida e a gente toda hora esquece, que é o orai e vigiai, né? A oração e vigilância. Orai e vigiai sempre, sem cessar, para que coisa pior não te aconteça. Em que momento, então, nós somos chamados a orar e vigiar? Em todos. É claro que a gente não consegue toda hora lembrar disso, mas é que a vigilância que é proposta nesse momento do orar e vigiar é uma vigilância permanente, mas não é uma vigilância permanente de fora, de dentro para fora, né? De dentro para fora, vigiar o exterior. Essa vigilância é de fora para dentro, é vigiar o nosso interior, o nosso íntimo, né? Então, aqui é a mesma coisa, viu, Nando? Esse título em ti mesmo lembra muito bem essa passagem da oração e vigilância, na medida em que ele está falando de uma expressão de confiança interior, de uma autoconfiança. Eu preciso também confiar em mim. Eu não posso apenas confiar na providência divina e colocar nas costas da espiritualidade todas as minhas necessidades e ficar aguardando que a espiritualidade seja uma equipe de doadores que me dão tudo o que eu preciso e que eu fico deitado em berço esplêndido. Me perdoe por usar essa frase, né? Mas é para enfatizar que essa expressão da confiança em si mesmo, ele está falando que nós vamos ter autoconfiança
no mecanismo das realizações diárias, ou seja, em tudo. Por isso que eu estou fazendo uma analogia com o orar e vigiar, viu, Nando? Porque o orar e vigiar também é assim. Eu preciso estar vigilante sempre, mas essa vigilância é interior, porque se eu faço essa vigilância interior, nada de fora me atingirá. Apesar de todas as vicissitudes da vida terrena, nada de fora me atingirá. Então, lembrando, né, que nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, nós devemos sempre lembrar que o próprio Evangelho e o próprio livro dos Espíritos nos lembra que nós estamos cercados por uma multidão invisível de testemunhas. Então, Deus nos vê sempre, em todos os momentos e em todos os lugares. Não é isso, Nando? Exatamente. E vamos ver aqui que o ver, ouvir e sentir o que Emmanuel diz agora no segundo parágrafo. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo, né, que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Então, é necessário, aí dá para a gente entender também, que é o esforço nosso próprio, né? A gente está colocando outra vez esse ti mesmo, tão necessário diante aí do que nós podemos fazer em relação à obra do Criador, né, professor? Exato, porque Emmanuel, ele, com a sua inteligência espetacular, ele nos mostra uma coisa que nos relembra a fé raciocinada. Porque se a nossa certeza das promessas divinas ficar no absoluto, no poder absoluto da fé cega, nós vamos achar que tudo será feito pela promessa divina, pela providência divina, tudo nos será dado e que esse poder é absoluto e que tudo irá acontecer independentemente da minha atuação, da minha participação, da minha ação. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós que operamos no Espiritismo com a fé raciocinada, sabemos que as oportunidades nos chegam por merecimento, mas os resultados das realizações dependem da nossa atuação. A nossa atuação, então, ela é o vetor que vai impulsionar a ação e o resultado será a reação. Então, a questão da ação e reação não significa que eu terei o resultado só porque eu acredito em Deus, só porque eu tenho uma fé cega e o poder absoluto de Deus vai me trazer tudo o que eu preciso. Que se assim fosse, o planeta Terra não poderia ser chamado de um planeta de provas e expiações. Contrário disso, nós estamos num planeta que tem muitas aflições, muitas doenças, muitas guerras, muitas desgraças individuais e coletivas. Então, é muito claro para nós, né, que as promessas divinas, elas estão para nós na proporção da nossa ação. Claro que se eu me ligo a bons pensamentos, boas palavras e boas ações, é muito mais certo que eu terei influências espirituais positivas do que negativas. E isso estará acontecendo não é apenas por causa da providência divina, mas é por causa da minha tomada de posição num patamar mental elevado. Então, você veja, Nando, que o esforço na consecução das grandes edificações, esse esforço é individual, esse esforço é necessário
e é individual. Cada indivíduo deve cumprir o seu dever e fazer a sua parte. Então, se eu não cumpro o meu dever, não faço a minha parte, eu não estou na retidão necessária que a providência divina espera de mim ou esperava de mim quando me beneficiou com uma oportunidade, né? Então, veja, a gente precisa sempre bater numa tecla que o Emmanuel fala no último trecho do parágrafo, com vistas à eternidade. Lembrar que nossa reencarnação, presente reencarnação, ela pode ser mais longa para uns, menos longa para outros. A longevidade varia de pessoa para pessoa, mas ela é um pequeno trecho da vida eterna, né? Então, a eternidade da vida é uma construção permanente, né? Então, não há prejuízo, né, Nando? Ninguém se prejudica em nenhum momento por fazer o bem, porque todo o capital espiritual amealhado na presente reencarnação, ele segue conosco para o mundo maior, que é a parte espiritual. Então, é como eu vejo, viu, Nando? Eu vejo essa questão da Só eternidade mesmo, como professor. preponderante. Tudo bem, aí ó, o Emmanuel continua aqui, ó. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem, né? Então veja aí, né? Usando uma metáfora aí, como se fôssemos cortiças, e a cortiça é super leve, e se ela é jogada na água, ela flutua, e aí ela vai flutuando sem uma finalidade, que ele fala aqui, própria, fica somente ali flutuando ao sabor do vento, das águas, e a gente não, a gente precisa estar realmente navegando de forma consistente, né? A gente precisa muitas vezes não ficar despendendo energias, né, focando numa coisa ou na espera de que as coisas aconteçam, né, professor? Olha, Nando, esse texto eu estou achando ele maravilhoso, porque o Emmanuel é um cara sensacional, é sem comentário a profundidade, porque o que acontece? Ele está trazendo para nós aqui, em meia dúzia de parágrafos, um tratado de administração. Veja que ele propõe um protocolo de gestão pessoal, né? Quando ele faz essa analogia com a cortiça, é sensacional esse exemplo. Perdão, é sensacional esse exemplo, porque você matou. Eu estava pensando aqui numa coisa e você falou. Você foi lá, nós fizemos aqui uma transmissão de pensamento, porque você falou a cortiça, ela é levíssima, então quando você joga fragmentos de cortiça vai ficar boiando ao léu, né? Então, ao léu é igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? A cortiça vai, deixa a vida me levar. A cortiça vai para qualquer lugar, mas você vê, ela vai ao sabor das águas. Mas qual é a proposta do Emmanuel? É outra. Quando ele fala que ela vai ao sabor das águas sem roteiro e sem ancorador, ele está falando do GPS da vida. É o GPS da vida, viu, Nando? O GPS da vida é o protocolo de gestão. Qual é o meu roteiro e qual é o meu ancorador? Ou seja, o roteiro é qual é o caminho que eu vou adotar e seguir para chegar onde eu quero seguir. Eu quero chegar a algum lugar. Para chegar a esse lugar, eu preciso de um caminho, né? Então, o local onde eu vou chegar é o ancorador, o que Emmanuel diz. Ele usou a palavra ancorador porque ele falou de água, né? Mas o ancorador é o local onde eu quero chegar. Mas para eu chegar a esse local, eu preciso ter um caminho. Mas não basta também ter o caminho e o destino, né? O caminho é o roteiro. Eu preciso seguir esse caminho, eu preciso adotar esse caminho e seguir nele adiante até chegar no ponto que eu quero. Então,
que acontece? Ele está falando que nós temos que ter na nossa vida um protocolo de gestão, um protocolo de autogestão. Qual é a gestão que eu vou implementar para a minha vida? Qual é a administração que eu vou adotar, a administração de empresas que eu vou adotar na empresa chamada eu, né? A empresa chamada eu precisa ser administrada e quem vai adotar o roteiro sou eu. Note bem, viu, Nando, que cada um de nós é uma individualidade, porque cada um de nós é um espírito próprio. E, portanto, nem sempre o roteiro do Nando Garcia vai servir para o professor Luiz. Nem sempre o roteiro do professor Magalhães vai servir para o Nando Garcia. Mas é importante que todos nós tenhamos o nosso roteiro e o nosso destino, onde nós queremos chegar, né? Que isso é o que ele fala. E aqui, de novo, né, Nando? Não é só da nossa, não é só da atitude espiritual de cada um de nós que ele fala. Emmanuel fala sempre da vida na sua integralidade. Emmanuel sempre fala da vida como um todo, porque Emmanuel, ele é um cidadão do universo que viveu muitas experiências. Somente aquela experiência dele de Públio Lentulus, do senador romano Públio Lentulus, somente aquela experiência já é uma experiência que traz vários códigos de vida, várias chaves de vida para todos nós. É uma experiência tão rica, né? E como é que você vê a passagem que ele fez do senador Públio Lentulus para esse Emmanuel que a gente repercute todos os programas em várias pérolas. Cada programa é uma pérola, viu, Nando? Verdade, né? O Emmanuel é enriquecedor aí. Por isso que a gente está trazendo aí todo esse conjunto de livros, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, é maravilhoso, né? E aí ele, nesse outro parágrafo aqui, na sequência, ele fala: naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo. Mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Olha que beleza, né? Dessa confiança que a gente precisa ter em nós, né? Confiar em si e procurar fazer o melhor disso. Realmente é muita sapiência aqui, essa recomendação dele, né? Para conosco, não é, professor Luiz? Então, você sabe que na leitura desse parágrafo aqui, e agora, quando eu li esse parágrafo a primeira vez, eu senti uma coisa, uma vibração espiritual, e agora você leu, eu senti de novo a mesma coisa. É como se fosse assim, né? A espiritualidade me lembrando aqui de uma coisa, que quando ele fala que o laço amigo, as dedicações elevadas em relação a outras pessoas, não pode excluir a confiança em si mesmo, é um alerta que ele está nos dando em relação à dependência que nós fazemos em relação a algumas pessoas. Muitos de nós, algumas vezes, e aí você é mais até abalizado para falar melhor do que eu sobre esse lado psicológico, mas muitas vezes nós nos tornamos dependentes de outras pessoas. Nós ficamos dependentes. Estou falando Emocionais, né, isso professor? Dependentes emocionais, então. emocionais, é. Eu estou falando disso da fase adulta, né? Claro que uma criança é dependente dos seus pais, um bebê é dependente dos seus pais, mas quando a gente se torna adulto, quando nós já podemos nos reconhecer como adultos, às vezes a gente continua numa relação de dependência em relação aos nossos pais, em relação ao nosso cônjuge, é, em relação a algum amigo, e que parece que a nossa vida depende daquela pessoa. Então,
isso talvez seja um alerta que o Emmanuel queira nos dar, que é importante nós termos amigos, é importante nós interagirmos com pessoas do nosso círculo de afeição, de afeto, né? De é, princípios comuns que cultivamos com essas pessoas, mas a gente não pode abrir mão da nossa própria personalidade, né? Eu não sei se eu vou usar a palavra certa, né, Nando? Porque eu não sou um estudioso de psicologia, não sei se cada um tem que ter o seu próprio self, não sei se eu estou falando certo ou errado, ou se é o contrário, né? Depois você vai me corrigir aí. Então, essa ideia de que ninguém pode viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, né? É necessário que eu tenha uma relação que é até essa confiança em alguém mais próximo, ela já é por si só uma relação de amor. Então, só que eu não posso dedicar esse amor como centro da minha vida, porque esse amor ele pauta o relacionamento, mas ele não pode pautar a minha vida no desempenho das minhas funções, das minhas atividades, porque eu preciso fazer a construção da minha jornada evolutiva por mim mesmo. Claro que essas pessoas me ajudam e eu ajudo essas pessoas. Por isso que todos nós temos um grupo familiar que vai se repetindo ao longo das reencarnações, né? Ora um é pai, ora é mãe, ora é irmão, né? Ora é avô, avó, mas mas eu não posso anular, eu preciso ter um critério em que eu me enxergue como uma individualidade que tem a necessidade de construir sua própria história, né? Sem abrir mão desses bons relacionamentos, desse amor que nos liga, né? Mas é necessário que eu dê uma importância nas coisas que eu acredito. Eu preciso confiar em mim mesmo, ter as minhas próprias crenças e não sempre depender das crenças dos outros para acompanhar as crenças dos outros. É necessário que eu alimente dentro de mim um poder absoluto de personalidade própria, me ligando na fé, na providência divina, no Criador, mas confiando em mim, para que eu possa realizar aquilo que me incumbe e aquilo que Deus espera de mim, porque as oportunidades que Ele me dá e Ele espera em mim um resultado para mim, para o meu círculo mais próximo e para todos os meus semelhantes que passarem pelo meu caminho. Não é isso, Nando? Quantas coisas temos em nós mesmos, né? Quando fala em ti mesmo, então, quando ele já fala assim, em ti mesmo, é porque temos, né? Está em nós. Jesus disse, podereis fazer, né? Podereis fazer o que eu fiz e muito mais, né? Então, a gente tem que construir essa confiança e saber que a gente tem essa condição, saber que é possível a gente ir além, né? A gente tem as referências, como ele fala aqui, da afeição, do círculo mais próximo, do amigo, né? Daquelas dedicações daqueles que estão à nossa volta, porém, nós precisamos, né, não excluir a confiança, né, em si mesmo, isso diante do Criador, né? Porque Ele está nos vendo, Ele está conosco, e a gente precisa construir isso. Emmanuel, né, sabiamente, nos aconselha dessa forma, para que a gente tenha esse em ti mesmo, nessa essa capacidade, essa possibilidade que vibra dentro de nós. Bom, a gente vai dar aquela pausa para o momento de prece, de oração e de vibrações, né? A gente sempre recomenda você reservar aquele recipiente com água, um copo de água, uma garrafa, né? Para as águas
que tem em casa, caixa d'água, aquele filtro, aquele reservatório, que a gente possa vibrar nesse instante para esses, né, líquidos possam, os benfeitores aí trazerem manancial de bênçãos para nos trazer saúde, equilíbrio e harmonia. Então, no momento em que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, os benfeitores estarão trabalhando. Então, vamos agora então para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. E nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Criador e diante dele, como o nosso Paulo trouxe aqui para nós em Romanos, como também o nosso Emmanuel nos trouxe, da importância de amarmos a nós mesmos, de sentirmos a nós mesmos, de confiarmos em nós mesmos, na possibilidade, na capacidade de externalizarmos aquela força interior diante do nosso Criador. E diante do nosso Criador e dos benfeitores espirituais que trabalham na seara desse mestre amado e querido Jesus, nós queremos rogar e pedir que insuflem em nossos pensamentos, em nossa intuição, no nosso sentimento, né, no nosso campo emocional, essas possibilidades que foram geradas pela misericórdia e o amor divino em cada ser, na individualidade que somos, no ser que somos, que estamos nos integrando e integrado estamos em todo o universo que nos cerca. Amado Mestre Jesus, então, nesse instante, queremos rogar ao teu coração misericordioso e amoroso, para que olhes principalmente para aqueles que estão numa situação, né, muitas vezes com os sentimentos, com os pensamentos infelizes, que a autoestima está baixa, que a autoconfiança é tão necessária para prosseguir a jornada. Ajuda esses irmãos que estão, Jesus, nessa situação. Estendendo um pouco mais, mestre, a todos os nossos familiares, a todos os nossos lares, todos os lugares, todos os seres, de todos os reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino pré-hominal, do reino hominal, ao reino espiritual, ligados a essa esfera de vida em que nos encontramos. Amado Mestre Jesus, nos inspire para que continuemos essa jornada com confiança também em nós mesmos. Amado Mestre Jesus, abençoa então este propósito que estamos colocando no dia de hoje, desta confiança em si mesmo. E, Senhor, esteja conosco, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí, depois da prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar aí um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é essa forma de você colaborar com a FEAL, com a Fundação Espírita André Luiz, né, para que a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior estejam no ar aí, multiplicando aí informações, levando o Evangelho de Jesus, do Espiritismo e do bem. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br e também pode acessar através dos telefones, o 0800 12 018 38, que é a ligação gratuita para todo o Brasil. E também o fixo 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápida, instantânea, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, para você enviar aqueles recursos de banco para banco,
Vou repetir, é o 11 97261 0272. Então, faça parte dessa família, colabore para que possamos estender aí, né, este benefício, esse bem a tantos irmãos aí pelo planeta, né, professor? Tão importante a gente fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova, né? É fundamental, né, Nando? É fundamental, cada um na medida da sua possibilidade, mas eu acredito que cada um de nós tem uma possibilidade, ainda que pequena, de ajudar, porque a rádio e a TV, elas ajudam muitas pessoas simultaneamente. E essas pessoas, elas replicam essa ajuda. Então, a gente tem acesso a conhecimentos que se transformam em sabedoria, e essa sabedoria que a gente amealha, ela pode ser transbordada para outras pessoas. Então, se aqui nós estamos falando esses assuntos, repercutindo essa mensagem de Emmanuel, os que estão nos ouvindo poderão fazê-lo a partir de agora também, por conta própria, porque é assim que o cristianismo se tornou gigante e importante. É assim que Jesus se tornou quem ele é hoje perante a humanidade, né? Porque os testemunhos foram sendo passados de pessoa para pessoa, né? Paulo teve um papel importantíssimo nisso, né? Tanto que nós estamos falando da carta de Paulo aos Romanos, né? Então é importante que as pessoas ajudem a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, viu, Nando? Exatamente, professor, isso mesmo. Aí eu vou ler os dois últimos parágrafos, né? Que Emmanuel encerra esse texto dizendo o seguinte: na esfera de cada criatura, Deus pode tudo, não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades de seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso? Seu Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Olha que beleza, né? É a confiança, aquilo que a gente, aquela frase que a gente fala, você confia em Deus, Deus confia em você, né? Então, não é que a gente só deve confiar em Deus, ele também confia em nós. Não é verdade, professor? Ele confia em nós a priori, porque, claro que é muito mais fácil a gente confiar em Deus do que ele confiar em nós, porque nós, às vezes, não mostramos nada ainda. E ele está confiando em nós desde o princípio, né? Então, claro, eu dizer que eu confio em Deus é porque eu sei da magnitude da providência divina. No entanto, ele já confia em mim desde antes, mesmo sem eu ter demonstrado nada. E aqui, esses dois últimos parágrafos são duas pérolas maravilhosas, porque, primeiro, eu vou aqui repetir um trechinho, viu, Nando? Me permita. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Então, a primeira coisa aqui que Emmanuel está nos lembrando é que Deus é Deus de todos, mas é Deus de um. É Deus de todos ao mesmo tempo, mas é Deus de um. É Deus de todos, mas também é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus de cada um dos ouvintes que está nos ouvindo agora, de cada um dos telespectadores que está na TV Mundo Maior. Por quê? Porque ele diz assim, na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Então, dizer assim, tudo que todos receberem, eu receberei? Não. Eu poderei receber mais, eu poderei receber menos, né? Eu poderei não receber nada, né?
porque Ele pode tudo. Ele pode me dar um acréscimo de misericórdia, mas também pode me dar uma supressão de misericórdia. Alguém diria, mas então, onde está a bondade de Deus de acrescentar misericórdia para um e subtrair misericórdia de outro? Mas acontece que Deus é bom e justo. Deus é Senhor de bondade e de justiça. Não é só de bondade, mas é também de justiça. Não é justo que aquele que não merece receba igualmente aquilo que recebe aquele que merece. Porque aquele que merece fez por merecer. Aquele que não merece não fez por merecer. Então, a cada qual será dado, isso já é profético, a cada qual será dado de acordo com as suas obras. Então, aquele que não tem obras, nada vai receber. Ele tem a bondade divina, mas ele não vai ter um acréscimo de misericórdia, né? Deus não vai aniquilá-lo, mas também não fará nenhum acréscimo por ele, porque ele está tendo a oportunidade diariamente de fazer as suas obras e não o faz, né? Então, olha aqui, que na esfera de cada criatura, Nando, Deus pode tudo. Aí, mas Emmanuel coloca um ponto e vírgula, diz assim, não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Então, as oportunidades chegam, às vezes as oportunidades não são exatamente da maneira que eu queria, né? Alguém me convida para participar de um centro espírita, eu acho que eu tinha que ser logo palestrante. Mas nesse convite foi me dada apenas a oportunidade de cuidar da portaria ou de fazer parte da equipe da faxina. E aí eu fico indignado porque eu sou um intelectual dotado de muita capacidade filosófica para fazer palestra logo no primeiro dia. Mas essa não é a oportunidade que a providência divina me deu. Às vezes a providência divina, Nando, está me testando para ver se eu topo qualquer trabalho, né? Então, eu tenho que enxergar na oportunidade a maneira de me conectar com o mais alto, porque é quando eu estou no trabalho do Cristo, eu estou me conectando com o mais alto. Eu me ligo à espiritualidade quando eu estou fazendo a cooperação no bem. Isso serve também para a minha vida pessoal, porque ele fala aqui no segundo parágrafo, no último parágrafo. Por que te manterás indeciso se o próprio Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? É Deus que está me dando o trabalho. Por que eu vou ficar indeciso de me jogar nesse trabalho? Se Ele próprio está me dando, quem é que sabe mais do que Ele? Ele sabe o melhor trabalho para mim, eu tenho que me jogar. Daí ele fala, faze-o retamente. E aí o Emmanuel fecha com chave de ouro. Olha, gente querida, se Deus confia em nós, por que é que nós vamos duvidar de nós? Se Ele confia em mim e me dá as oportunidades, por que que eu vou duvidar de mim mesmo? Se Deus, que é bom e justo, não duvida de mim, por que eu vou duvidar de mim mesmo? Não é, Nando? Eu não tenho que ter nenhuma dúvida. Ele já está me dando a credencial de confiança. Eu tenho que seguir em frente, né? Cumprir o meu dever e fazer a minha parte, seguir em frente. Não é isso, Nando? É isso e muito mais, né? O Emmanuel Muito sabe mais. e dizer que quem não viu aí o título no início é Em Ti Mesmo, capítulo 14 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Gratidão, professor, muita paz e muita luz, né? A todas, todos, né? Até o próximo programa Alvorada. Professor, se pedindo aí e já dizendo aquele tchau para nós aí. Ô, Nando, gratidão a você, a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, gratidão eterna a Emmanuel. Tchau, tchau, um beijo grande no coração de todos. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, Nando, abraço, tchau, tchau. Tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.